Olá, amores, como vocês estão? Eu estou muito bem, um pouco quebrada, né? Porque comecei a treinar essa semana de novo e Deus ajude que agora vá, porque é mais uma coisa que eu tirei do papel aí. Então hoje eu tô meio morta, assim, sabe? Quando você mal consegue sentar. Mas enfim, é uma dorzinha que a gente sabe que vem pro bem. Hoje eu vim falar de um assunto aqui, um assunto bem importante, na verdade, algo que eu tenho refletido, que eu comecei a me notar, a reparar, eu falei, acho que isso aqui dá um bom tema de vídeo. Gente, quantas vezes assim a gente não se pega replicando coisas que vêm dos nossos pais? Porque a convivência, né, querendo ou não, a gente se molda a partir das pessoas que a gente tem perto da gente, isso é fato. Dizem que é as cinco mais próximas, né, que a gente se parece muito. Então, você já imaginou, se a gente se parece com as pessoas mais próximas, as cinco ali, essa média. Imagina quem você tem um contato direto durante praticamente toda a sua vida, no caso, os pais. Então, quantas vezes a gente não replica sentimentos e atitudes que vêm deles? E a gente, na verdade, não é assim, no fundo, a gente não é, a gente é diferente. E aí, às vezes, a gente acaba replicando porque, né, ficou o tempo todo vendo aquilo, teve aquilo como exemplo, acabou criando, eu sempre digo isso, eu sempre uso esse termo, acabou criando uma casca de cebola em torno disso, e meio que replica, né? Porque os filhos, querendo ou não, né, as atitudes dos pais acabam replicando nos filhos e a gente, de forma inconsciente, às vezes acaba seguindo, replicando sempre as mesmas atitudes dessa pessoa. Obviamente que tem tudo essa questão que vem da genética também. Eu acredito sim que você vai pegar geneticamente algumas coisas ali do seu pai, da sua mãe, mas eu acho que principalmente é o convívio que vai moldar esse nosso modo de agir com as pessoas e tudo mais. Então, eu vou trazer um exemplo, obviamente, sobre mim, né? Sobre essas questões que eu tenho observado, assim. O meu pai, ele sempre foi um cara que teve muita dificuldade em demonstrar afeto, né? Ele sempre foi muito bravo, isso, e essa questão, essa natureza de ser bravo está na gente. Eu e todos os meus irmãos, a gente tem um sangue um pouquinho quente, às vezes, assim, o tempo todo a gente tem que estar se controlando, porque senão a gente acaba extravasando, assim, então tem que estar ponderando ali as palavras, estar ponderando algumas questões que acontecem, porque é realmente uma coisa que sobe. Acho que é por isso que eu me identifico tanto com o Wolverine. Eu adoro o Wolverine, né? Eu acredito até que seja por isso que a gente se identifica com algumas imagens, com algumas figuras, até mesmo super-heróis, geralmente porque você tem alguma característica da pessoa em si ali, né? Mesmo que seja só uma fantasia. É meio maluco isso aí, mas é real. Comece a se observar que você também vai se tocar dessas questões aí que você acaba se identificando, né? Se projetando, na verdade. E o pai, ele sempre teve esse problema de demonstrar e não sei o que, essa coisa meio fechadona. E eu sempre fui uma criança carente, eu não me criei com a minha mãe, né? Foi sempre o meu pai que criou eu e meus irmãos. E tive bem pouco contato com a mãe. E a mãe que tem essa coisa mais do afeto, até as mães mais duronas, elas são mais maleáveis, assim, né? Os pais já não, aquela coisa de ser provedor, de ser mais firme, de cobrar, isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça, que eu pude ver de perto isso. E só que essa dificuldade do pai, eu lembro que uma vez eu fui tentar pegar na mão dele, eu era bem criancinha. Nossa, gente, parecia que ele levou um choque, assim, ele ficou meio desconcertado. E aquilo me chocou também, tanto que eu tinha na época uns 7 anos e até hoje eu me lembro dessa cena e eu fiquei, nossa, mas o que que eu fiz, né? É só buscar um pouquinho do afeto, do carinho. E aí ele ficou muito indignado, assim, sabe? Até me deu uma repreendida no momento e aquilo eu guardei pra mim e deixei ali e falei, bom, vamos embora. E a questão é que a vida inteira eu sempre fui muito afetiva, porque como eu não tinha esse afeto, não tinha já a questão da mãe, né? A mãe já não estava perto ali para você meio que ali fazer uma manha, porque filho é assim, cara, você faz manha, a mãe vai, agrada, faz um bolinho. A gente nunca teve isso, assim, até por isso que eu acho que eu sou meio ogra, até demais às vezes, assim, porque a gente desenvolveu muito mais o lado da força, esse lado do masculino, né? É, e aí eu sempre busquei afeto nas pessoas. Então o que que eu fazia? O que que eu comecei a observar? Eu pensava comigo. Eu lembro que com 7 anos eu já me questionava. Gente, hoje eu me questiono com 7 anos, então misericórdia. Não gosto nem de lembrar, porque enquanto as crianças estavam brincando, fazendo comidinha da grama, eu estava pensando na vida adulta, que eu precisava trabalhar, que eu precisava ser independente, que eu precisava. Nossa, era terrível. Assim. A minha infância ela foi boa no sentido de eu ter tido muita liberdade, né, de imaginação. A gente sempre ficou muito solto, porque o terreno aqui é praticamente uma coisa só, né? Minha avó teve ali, a gente, então parecia um paraíso isso aqui. Então eu tive muita liberdade nesse sentido, tanto que a minha imaginação, ela até hoje, ela é a mil, assim, de tanto essa liberdade que eu tive, de viver sempre solta no terreno, sempre com o pé descalço. Eu sempre fui muito criança nesse sentido, assim.
ao mesmo tempo que tive que ser muito adulta também. Enfim, que eu comecei a observar essas coisas, eu via que eu não tinha da onde tirar esse afeto. Falei, caceta, né? Não tem minha mãe aqui, não tem o meu pai ali, porque só o homem só trabalha, quando chega tá bravo, que é uma coisa, então não adianta eu querer buscar afeto ali. Então, o que eu fazia? Ia buscar afeto se eu tava ali com algum amiguinho, com alguma criança, enfim, eu sempre era muito afetiva. Não puxa saco, cara, isso aí é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ser na vida, mas afetiva. Então, e todo lugar que eu ia eu era afetiva. E eu comecei a notar que, foi, caraca, cara, quanto mais afetiva eu sou, quanto mais eu sou essa pessoa, mais eu me retorno isso. Aí fiquei meio cabreira e comecei a sempre fazer. Isso com 7 anos. E aí toda vez que eu chegava na escola, tinha alguma situação, eu sempre via ali mais ou menos a pessoa que eu podia, né, que batia o santo, e eu sempre era essa pessoa, sempre afetiva, sempre fui muito de ouvir, sempre gostei muito de escutar. Então aí isso foi se somando e eu fui crescendo e enfim que eu me tornei uma pessoa extremamente afetiva. E eu sou uma pessoa afetiva, assim, não é essa coisa de, tá se achando, porque às vezes a gente fala de uma característica nossa que a gente tem que saber as características boas. As pessoas já julgam achando que você é metida, que você tá esnobando. Pelo amor de Deus, não é isso. Porque ao mesmo tempo que eu sou extremamente afetiva, eu sou brava pra caramba, cara. Eu sou muito brava, assim. Então, eu explodo, cara. Eu tenho qualquer situação, não é qualquer, mas dependendo, assim, do que acontece, eu sinto, assim, que aquilo me sobe. E isso, essa brabeza toda vem do meu pai. Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo, assim? Eu fui sendo afetiva, eu fui observando, eu fui trabalhando, e quanto mais afeto eu dava, mais afeto eu recebia. Então, eu sempre consegui suprir as carências que me faltou na infância, que me faltou dos pais. E graças a Deus que eu tive, acho que uma consciência sempre muito ativa nesse sentido. Então eu comecei a ver, e nisso, né, você querendo ou não, isso é amor também, o afeto é amor. E aí eu comecei a descobrir o quanto o amor é uma fonte inesgotável. Então eu tive acesso muito cedo a isso. Eu consegui observar muito cedo o que é você doar amor e receber amor. Tanto que eu sou aquele tipo de amiga que as pessoas vêm, procura, conversa, só que sabe que eu vou dar uma chunchada. Eu nunca vou ser a pessoa que simplesmente vou dar o conselho e, ai, não, tadinho. Não, cara, dificilmente eu só vou passar a mão na cabeça. Porque eu tenho esse meu lado também que já é mais bravo, que é mais controlador. Não controlador, um pouco controladora também, mas até o lado controlador ele é bem equilibrado. Agora o lado bravo é algo que eu ainda tenho que trabalhar em mim. Enfim, então eu sempre vou ser essa pessoa que eu vou, opa, mas peraí, Luz, pegou muito pesado aqui, calma, não é assim que funciona. Enfim, e aí eu vivo há anos nesse equilíbrio, assim, sabe? Até mesmo o afeto, quando você dá demais e às vezes você tem uma pessoa ali que ela é muito carente, muito, enfim, ela acaba te sufocando, porque daí ela quer a todo custo que você o tempo todo esteja suprindo aquela expectativa dela. Isso não vai acontecer, porque daí você tem esse outro lado também que, não, mas peraí, não é assim, sabe? Me deixa respirar, calma, sou afetiva, sou legal, mas calma aí, me deixa ficar sozinha aqui. E eu tenho muito isso, ao mesmo tempo que eu quero estar com a pessoa, ajudar, ou tô aqui, te acolho, vamos conversar. Tem dia que eu simplesmente não quero. E é assim, gente, não tem. E isso hoje, depois de muita observação, hoje eu me conheço a ponto de saber a hora que eu tenho que frear, a hora que eu tenho que, não, peraí, deixa, você tá invadindo meu espaço. Chegou um tempo que não, eu sempre abri mão de mim pelo outro, então eu também fui equilibrando. Então o que eu estou querendo dizer aqui, eu espero que não tenha ficado tão confuso assim, é isso. Veja às vezes o que você está pegando dos seus pais, replicando dos seus pais, e veja o que de fato você é. Porque por trás dessas coisas, por trás desse jeito, por trás desses exemplos, né, que você colocou ali na tua vida, que você, querendo ou não, se moldou a partir dele, por trás disso existe a tua verdadeira essência. Isso é essência. Então hoje eu sei que a minha essência não é só porque eu treinei. Isso é uma coisa que está aqui dentro de mim. Não é só treino, gente. É uma coisa que tem que estar ali dentro. Senão, simplesmente, se não fizer parte da minha estrutura, ela simplesmente não queria brotar, entende? Então veja o que é a tua verdadeira essência. Às vezes a tua verdadeira essência é você ser sim uma pessoa mais aberta e super afetiva, e você não sabe, acaba se tornando uma pessoa super dura, super arredia, às vezes brava demais, ou sei lá, às vezes até sei lá, um pouco julgador demais, né? Querendo ou não, às vezes a gente acaba caindo nisso. Então veja o que há por trás, veja o que tem na tua essência, né? Além dos teus exemplos e além das coisas que você foi se construindo a partir das tuas convivências com os pais, enfim. E é isso, gente. Espero realmente que vocês entendam o que eu quis dizer aqui, porque eu sempre acho que eu falo, e me sinto um pouco confusa às vezes. Então, mas se você conseguir entender basicamente o que eu quis dizer, então eu acho que a missão aqui foi cumprida, tá bom?
E é isso, como eu sempre peço, me siga nas redes sociais que vai estar aqui embaixo, não esqueça de ver os outros vídeos aqui do ladinho. Sinaliza o negocinho, como que é o troço lá, o sino. Clica ali para quando tiver vídeo, você sinaliza, você já vai ser notificado. É notificações, é isso aí, eu nunca sei o nome disso aí. Deixa o like, né, gente? Pra saber se tá gostando ou não dessa bagaça, porque dá um trabalho do caramba, então o mínimo é a gente saber se isso aí tá sendo útil ou não. Embora eu goste, como eu sempre digo, cara, o troço dá um trabalho do caramba, mas eu gosto disso. E é isso. Um grande abraço, um beijo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau e até logo.